Pessoal, vamos a mais um minuto temperatura, 33, certificado de calibração, termômetro digital. Aqui a gente vai falar sobre um certificado de calibração que o pessoal mandou para que a gente fizesse uma análise. Eu acho bastante interessante isso, porque existem muitas dúvidas e existem também muitos problemas relacionados a certificados de calibração no mercado. Então eu acho que a gente tendo aí um aprendizado no sentido da gente ter a parte do senso crítico direcionado a certificado de calibração, eu acho bem legal. Então, aprendendo a ser crítico com relação a um certificado de calibração. Eu acho que a ideia é essa. Vamos pegar aqui um certificado de calibração, eu montei ele no Excel, é uma cópia de um certificado que a gente viu aí no mercado, né? E vamos analisar ele, vamos analisar aí em algumas situações, né? Foi me passado isso com relação a dados do mensurando, padrões utilizados, né? E os resultados da calibração. Vamos dar uma olhada em alguns tópicos aqui para que a gente possa ir melhorando o nosso senso crítico com relação a certificados de calibração e até pegando problemas, por que não, né? Então vamos lá, eu coloquei até em vermelho profundidade de medição. Estou colocando aqui profundidade. Para quem conhece a norma e a norma de calibração, quando você faz certificados de calibração, existe um valor mínimo de profundidade de imersão. Veja que nesse certificado foi colocado aqui profundidade de imersão 10 milímetros. 10 milímetros está fora de qualquer profundidade de sensor para que a gente possa fazer um certificado de calibração. Tá? Lógico que pode ser que a profundidade de imersão aqui acabou sendo colocado como o comprimento do sensor, do comprimento da haste desse sensor, mas está bem claro que é profundidade de medição. E aqui não tem nada a ver 10 milímetros. Tá? Existe na ABNT algo que fala, e tem vídeo aí já para vocês, se vocês procurarem em meus vídeos vocês vão encontrar, que fala em 10 vezes o diâmetro da bainha. Bainha eu chamo de tubo, né, o tubo de proteção do sensor, ou 20 vezes o diâmetro do tubo. Ele fala em 10 ou 20 vezes. Né? A parte de calibração, normalmente o pessoal usa 20 vezes. A parte de 10 vezes é de processo. Embora existam normas que falem sobre inserção de sensores. Mas aí eu estou falando da ABNT e colocando aqui em xeque essa profundidade de imersão de 10 milímetros. Com 10 milímetros eu não consigo fazer calibração nenhuma no sensor. Né? Então é o primeiro ponto aí com relação. Talvez essa informação nem deveria estar aqui, mas estou analisando, tendo um senso crítico de um certificado de calibração. Eu preciso entender isso. Se eu tiver um certificado desse na mão e alguém me questionar sobre isso, eu não vou saber dizer. Então eu preciso ter o senso crítico. Média das medidas. Aqui eu deixei em vermelho, ele fala assim, nós estamos falando que os dados do mensurando é um termômetro digital, vamos colocar, tá? Eu coloquei não o modelo do fabricante, para que a gente não seja pontual, mas coloquei aqui que é um termômetro de indicação digital. E lembro que a resolução desse termômetro, né, que fazia parte desse certificado, é de 0,1 graus Celsius. Tá? Aqui tem as condições ambientais aonde foi feito esse certificado, a localização, colocar o laboratório, né, laboratório padrão, né? A identificação dessa peça pode ser um tag, né? É a identificação que ela tem para que ela possa ser usado, né? O fabricante, às vezes, ele tem um código ou um número de série que eu não coloquei nada, né? E a faixa de medição que esse sensor de temperatura pode ser utilizado de menos 50 até 70 graus. Vamos analisar aqui a parte da resolução 0,1 graus. Indicação do termômetro. Está desse jeito aqui, realmente eu transcrevi o certificado do jeito que realmente é.
Indicação do termômetro, 2, 4 e 8 graus. Veja, não dá para saber se essa indicação do termômetro é a indicação do termômetro que nós estamos usando como mensurando, tá certo? E se for, a resolução é de 0,1. Então, por exemplo, aqui deveria estar 2,1, 4,2 ou 4,8, ou seja, uma casa depois da vírgula. E aqui está indicando 2, 4 e 8. Né? Essa indicação também tem um outro problema, a média das medidas. Para a gente poder fazer uma leitura, eu preciso fazer 3 medidas e tirar o desvio. Né? Fazer um cálculo da média, a média dessas, não desvio, mas a média dessas medidas, né? E teria que estar indicado aqui, e não simplesmente 2, 4 e 8, né? É muito complicado, e é até em função do valor da resolução desse termômetro, não caberia 2, 4 e 8 aqui, tá certo? Um outro ponto seria a indicação, né, em graus Celsius. Erro de indicação em graus Celsius. Aqui está falando sem ajuste. 0,10, 0,10, 0,21. Aqui está dando a entender que existe um erro de temperatura, talvez em função do sensor utilizado como padrão, que aqui é um PT100, né? E aqui fala em 0,10, 0,10, 0,21, mas não fala o quê? A temperatura que está sendo colocado esse sensor, né? Aqui não tem a temperatura do banho, o valor de referência desse banho, né? Então aqui um grande problema. A resolução, a gente falou aqui sobre a resolução de 0,1, que aqui é a indicação do termômetro. O gerador de sinal, aqui está usando um calibrador de temperatura como calibrador de temperatura, que nada mais é do que um gerador de sinal para fazer a medida. Lembrando que quando você usa um PT100, né, como padrão, o correto é você fazer a medida desse PT100 através da leitura da sua resistência. Então eu tenho que ter um leitor de resistência, de preferência de 5, 6, 7, 10 casas depois da vírgula, tá? Para que a gente possa fazer a medida dos valores de resistência diretamente e não usando um calibrador, por exemplo. Eu posso até usar um calibrador para ver a parte de resistência, mas eu preciso ter um aparelho que tenha realmente uma precisão muito boa para que a gente possa fazer a verificação desse certificado. Vamos supor aqui, eu coloquei aqui também o PT100. O PT100 é um décimo DIN, aqui não fala qual que é a classe de precisão desse sensor. Se ele é B, se ele é A, se é um décimo DIN. Se for um décimo DIN, o erro dele a 0 graus daria 0,03 graus. Então, por exemplo, para que eu possa medir 0,03 graus, né, que seria um sensor, um décimo DIN, eu preciso ter um calibrador melhor que isso. Então a resolução dele teria que ser maior que 0,03 graus. Então aqui não está muito claro, embora ele fala de um certificado, né, que quando eu tenho dúvidas nesse nível, o que eu faço? Eu ligo para a pessoa que fez esse certificado e peço uma cópia desses padrões. Principalmente que se esse certificado não for um certificado RBC. Então, se ele for um certificado onde eu uso padrões rastreados, eu preciso necessariamente ter cópia desses certificados comigo. E a leitura desse certificado de calibração, ele deve ser em conjunto com a leitura desse certificado dos padrões utilizados, para que a gente possa verificar qual a classe de precisão desse PT100, qual que é a resolução desse calibrador de temperatura e assim por diante. Tá? Aqui tem a incerteza, o U, que é uncertainly, né, em graus Celsius, o K, que é o utilizado, e o VEFF, no caso infinito, para 2. A gente vai fazer um vídeo explicando melhor o que é o U, o K e o VEFF. Depois vamos fazer até cálculos com relação a isso,
para a gente poder definir isso. Então vai ser, nos próximos vídeos vai ser uma coisa bem conversada, vamos dizer assim, tá? E fica assim. E a temperatura de referência que eu falei para vocês, que é a temperatura do banho, não fala aqui que temperatura que é. A indicação do termômetro é essa, fala de um erro de indicação que deve ser em função de um termômetro, de um sensor padrão, mas não fala qual a temperatura do banho, né? Então está muito no ar isso tudo. Bom, pessoal, se gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. É muito importante que vocês curtam, compartilhem, façam a inscrição no YouTube. Para quê? Para que vocês possam ter a oportunidade de tirar dúvidas pelo WhatsApp, tá? Apenas para os inscritos no canal, né? Fica aí o Minuto Temperatura de hoje, ele foi um pouquinho mais longo. Essa parte de calibração é muito interessante, tem muita coisa aí, e a gente vai avançar com alguns vídeos também de calibração. Meu nome é José Eduardo Toselli, fico à disposição, meu muito obrigado, um abraço a todos. Até logo.